As pessoas que fizeram esse trabalho foi Abner, Gabriel Obieli e João Victor Tabatini. Vamos começar então o trabalho com uma pergunta. Você quer saber como um país isolado do mundo se tornou a potência tecnológica e cultural? Agora, com esse trabalho, você vai conhecer a história do Japão. A história japonesa é dividida em períodos, e o primeiro deles foi o período Jomon, que foi de 15.000 até 300 AC, e a galera que viveu lá tinha esses mesmos nomes. Depois dessas caçambas de ano começa lá o período Yaoi, de 300 AC a 300 AD. Os Yaois teriam chegados da reunião onde hoje está a China. E foi nesse período que a população se espalhou por quase todo o arquipélago. Mas foi durante o período Kofun que os japoneses se unificaram graças à influência do clã Yamato, que já tinha ocupado a região quase toda. Aliás, a dinastia Yamato é a mais longa da história e ainda governa o Japão até hoje. Em 538 AD, o budismo chega ao Japão por um rei coreano e junto com eles começa o período Asuka. Nesse período, o clã Soga começa a ganhar poder e chega até a controlar os Yamatos. E é aqui que os primeiros sinais dos caos se espalham pelo Japão, que obviamente não era o Japão ainda. O lugar teve um monte de nomes antes de ter esse. Nesse período, por exemplo, era Nihon. Para controlar o Soga, que estavam controlando tudo, o clã Yamato se casa com um novo clã, chamado Fujiwara. Eles conseguem manter um certo equilíbrio político, mas em 710 começa o período Nara, com a seca e a fome que devasta o país inteiro. De 794 a 1185 começa o período Heian, com o Fujiwara atingindo o topo do seu poder. E aqui começa o caos. Nesse período, uma nova praga devastadora mata praticamente a metade da população. E com menos população, o governo tinha menos poder também. E quando o governo tá na merda e leva o povo junto, acontecer o quê? Uma grande, poderosa guerra civil. Por culpa de quem? Nesse período, o clã começaram a ter seus próprios exércitos de samurai para atacar outros clãs mais fracos, e isso levou a uma carroça de guerras, rebeliões, orgens e rebelião, Hiji e guerras Janpei. E o cara que colocou ordem nessa bagunça foi o japinha chamado Yoritomo, que foi o primeiro shogun, que significa grande general, apaziguador dos exércitos. E os japoneses ficam preferindo aí usar esses nomes bonitos em vez de ditador, mas é a mesma coisa. Essa figura atingiu o auge do seu poder durante o período Kamakura, de 1185 a 1333. E eles introduzem uma nova forma de governo. Eles nomeiam os daimons, que eram grandes senhores feudais espalhados por toda a região que também tinham seus samurais treinados. O Japão chegou a ter uns 300 daimons, cada um dos seus exércitos de samurais. Você já está entendendo onde isso vai parar, né? No início até que estava dando certo. Mas com aquela carroça de gente querendo mandar, é claro que o negócio não ia prestar. A Guerra Ronin surge como uma disputa entre os shoguns para subir ao trono, devastando o período Muromachi, dando início jovem ao período Sengoku, que significa país em guerra. Do final do século XV até o final do século XVI, o país inteiro estava mergulhando na guerra civil mais sangrenta da história. Durante décadas, os samurais tiveram a participação mais decisiva nas guerras. Por quê?
crescia e ficava cada vez mais sangrenta. Os ninjas ou shinobi surgem nesses períodos realizando missões secretas de espionagem e assassinato. Mas em 1543, o primeiro europeu a chegar ao Japão, os portugueses não eram só pessoas totalmente diferentes para os japoneses. Eles traziam uma tecnologia que os japoneses nunca viram, o arcabuz europeu. Tem historiadores que dizem que os japoneses nem sabiam que era uma arma de fogo até a chegada dos portugueses. O Damião pode auxiliou dos portugueses que treinam e fornecesse umas boas quantidades dessas supremas para essa ficção japonesa, que ficou conhecida como arma Tanegashima. Os portugueses mudaram a história do Japão e acabaram com o século da Guerra Civil. E teve mais. Os portugueses converteram uns 300 mil japoneses ao cristianismo, mas eles aceitavam Jesus só porque queriam o comércio português. No fundo, eles eram Buda. Em 1600, a nova guerra civil surge no Japão entre o clã Tokugawa e o Toyotomi. Após a Batalha de Shikakuwara, surge o shogunato Tokugawa, que seria os últimos dominaria o Japão. Até 1868, no período Edo. Esse shogunato alavancou o Japão, aumentou a população, alfabetizou o crescimento econômico. O período Meiji surge em 1868, trazendo a figura do império de volta da cena, mas ainda sob o controle dos oligarcas conhecido como oligarquia Meiji. Mas foram esses caras que derrotaram os russos na guerra dos russos e japoneses, que foi uma baita humilhação para o futuro comunista. E pelo jeito essa vitória deixou os japoneses com um gostinho de império na boca, principalmente depois da vitória na Primeira Guerra Mundial ao lado dos europeus. Mas eles resolveram mudar o seu lado de Segunda Guerra Mundial. Maltrataram os americanos em Pearl Harbor, mas sentiram o terror da bomba atômica no States em agosto de 1945. Era o fim da guerra e do Império Japonês. Mas como a Fênix, os japoneses renasceram da cinza e criaram um modelo da sociedade exemplar e cultura popular que são admirados e copiados no mundo todo. Espero que vocês tenham gostado desse meu trabalho e é isso. A fonte eu usei de um canal do YouTube. O nome do canal, se vocês quiserem, entrar e dar uma bisoiada, é o Império AD. E olha, professor, me desculpe pelas palavras que eu não sei falar inglês, entendeu, professor? Aquela hora de estudos, não, um monte de palavra de nome estranho, eu não sei falar, professor. Desculpa mesmo, mas é só isso mesmo. Trabalhão, falou, menor.